Fala aí você que cresceu nos anos 80 ou 90, ou você que é mais jovem, porém curte a cultura pop das antigas. Eu sou o Sérgio Oliveira, o Velho Nerd, e seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar da mais famosa sessão de filmes da história da TV brasileira, que ao longo dos seus mais de 45 anos de existência nos trouxe grandes filmes de várias épocas e tornou populares no Brasil nomes como Jim Martin, Sidney Poitier, Jerry Lewis, Terence Hill e Bud Spencer, Gene Wilder, Chevy Chase, Steve Martin, Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Matthew Broderick, Tom Cruise, Michelle Pfeiffer, Brooke Shields, Tom Hanks, Ralph Macchio, Corey Haim e Corey Feldman, Molly Ringwald, Patrick Dempsey, James Belushi, entre tantos outros, que animou as nossas tardes numa época em que TV por assinatura era coisa que não existia no Brasil, que computador era algo bem primário e que só aquele seu colega mais rico conseguia ter, e que ainda não existia celular. Quer dizer, ele até existia, mas era coisa muito restrita. Quem nunca chegou em casa depois da escola, almoçou, tirou aquela sonequinha enquanto a mamãe assistiu Vale a Pena Ver de Novo e acordou para se divertir com os filmes da nossa querida Sessão da Tarde? Então é dela, uma das joias da coroa da programação da Rede Globo, que eu vou falar nesse vídeo. E ainda vou aproveitar para apresentar o meu top 10 de filmes preferidos entre os clássicos da Sessão da Tarde. Então, bora pro vídeo. A Sessão da Tarde teve sua estreia na segunda-feira, dia 4 de março de 1974. E o primeiro filme a ser exibido foi A Incrível Susana, uma produção de 1942. Durante quase todo o tempo, a Sessão da Tarde começava logo depois da reprise da novela do Vale a Pena Ver de Novo. E só recentemente é que houve uma inversão dessa ordem. Uma coisa curiosa é que os filmes são quase sempre apresentados com uns cortes a mais, e também com os créditos rapidamente suprimidos, às vezes até cortados imediatamente ao final da história, para não gerar nenhum atraso na programação do dia, já que se trata de TV aberta. Mas nada que estragasse a experiência de rever seus filmes preferidos pelo menos uma vez por ano. No geral, a Sessão da Tarde sempre se focou bastante nos gêneros de comédia, aventura, comédia romântica e ação, filmes que tinham aquela cara de filme família. Mas certamente muita coisa que era apresentada naquela época não seria considerada adequada nos dias de hoje, como por exemplo o maior dos clássicos do horário, A Lagoa Azul, que mostrava de forma muito natural a iniciação sexual de dois adolescentes que cresceram juntos em uma ilha deserta, ou mesmo o Rambo com Sylvester Stallone, ou o sanguinolento O Predador com Arnold Schwarzenegger. Eu acho que o que mudou mesmo foi a nossa noção de filme família, se é que as famílias ainda assistem filmes com todo mundo ali sentado no sofá. Uma outra curiosidade é que, apesar da maioria das pessoas acharem que A Lagoa Azul tenha sido o filme mais reprisado na Sessão da Tarde, a própria Rede Globo revelou em 2018, através de seu Twitter oficial, que o filme mais exibido foi Ghost, do Outro Lado da Vida, com 25 apresentações até então, enquanto A Lagoa Azul tinha sido exibido 20 vezes. Mas eu tô aqui mesmo para fazer a minha lista de filmes preferidos da Sessão da Tarde dos anos 80 e 90, época que ainda dava para passar as tardes na frente da TV. Vocês nem imaginam como foi complicado fazer essa lista. Primeiro eu saí pesquisando para lembrar dos filmes. Depois me dei conta de que se eu precisaria pesquisar para lembrar, eles não teriam sido tão marcantes assim, né? Então puxei da memória e vou dizer para você quais são os meus 10 filmes preferidos da Sessão da Tarde dos anos 80 e 90. Em 10º lugar, Olha Quem Está Falando, de 1985, com John Travolta, Christy Allen e com Bruce Willis fazendo a voz do bebê Mike. Isso na versão original. Já na versão BR, o dublador de Bruce Willis, na época, era o já falecido Newton da Mata. Ai, socorro, socorro! Não! Está vindo? Não, me põe de volta, por favor, cara, solta minha cabeça, me põe de volta, Em 9º lugar, qualquer filme da franquia Corra que a Polícia Vem Aí. Os filmes são daquele típico besterol rasgado que marcou muito os anos 80 e os anos 90. Também gostaríamos de dizer.
Inclusive, em 8º lugar, vem um filme da mesma linha, dos mesmos produtores, que é Top Gun. Aliás, também fica aí, para mim, não há preferência entre Top Gun 1 ou Top Gun 2. Os dois filmes eu conseguia me divertir pra caramba, e nesse caso a estrela era o Charlie Sheen, que anos depois se tornou uma estrela das séries de TV com Two and a Half Men. Jerônimo! Jerônimo! Eu! Em 7º lugar fica O Grande Dragão Branco, com Jean-Claude Van Damme e a lenda das artes marciais do Oriente, Bolo Yan, fazendo um dos vilões mais marcantes desse tipo de filme, que é o Chong Li, que por sinal tem a melhor frase de todos os filmes de artes marciais da história. Confere aí. Muito bom. Mas tijolo não revida. Em 6º lugar, Lady Hawk, O Feitiço de Áquila, de 1985, com Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick e o saudoso Rutger Hauer. Uma história medieval de romance, muita aventura e uma maldição que precisa ser quebrada. Ela pediu para eu lhe dar um recado. Ela disse que ainda tem esperança. Fé no Senhor. Está livre para ir. Eu sei disso. Faça o que quiser. Sim, senhor. O senhor e Lady Falcão vão para Áquila? Lady Falcão? Em 5º lugar, um dos maiores clássicos da tosquice, um filme que eu adoro por justamente ter atuações exageradas, efeitos especiais exagerados e uma história que beira o cômico, apesar de lá no fundo ela ser uma grande homenagem ao Black Exploitation lá dos anos 70, que é O Último Dragão de 1985. A história do grande herói figuraça Bruce Leroy. Muito bem, Leroy. Quem é o único mestre? Eu sou. É! Eu sou. Em 4º lugar, Os Garotos Perdidos de 1987, com Corey Haim, Corey Feldman e o eterno Jack Bauer, Kiefer Sutherland, como um líder de uma gangue de jovens vampiros. Esse filme, em especial, foi muito marcante para mim, pelo visual, pelo estilo, pelas roupas, cabelos e tudo mais. Aliás, não só para mim, mas para boa parte dos adolescentes dos anos 80. E também pelo fato dele misturar um pouco de terror e um pouco de comédia. Em 3º lugar, Highlander, O Guerreiro Imortal, de 1986, com Christopher Lambert e Sean Connery, que é aquela história dos guerreiros imortais que se degladiam utilizando espadas, onde é necessário cortar a cabeça do inimigo e que no final só pode haver um. Saudações. Sou Juan Sánchez Villalobos Ramírez, chefe metalurgista do rei Carlos V de Espanha. Estou à disposição. Em 2º lugar, Os Aventureiros do Bairro Proibido, de John Carpenter, filme de 1986, estrelado por Kurt Russell. Inclusive, reza a lenda que um dos personagens desse filme foi a inspiração para o Lord Raiden do game Mortal Kombat. E para fechar, no topo do pódio, o clássico dos clássicos da adolescência dos anos 80, O Clube dos Cinco. Filme roteirizado e dirigido pelo grande John Hughes em 1985. Que além de trazer jovens estrelas, entre elas Molly Ringwald e o Emílio Esteves, conseguiu traduzir muito bem boa parte dos sentimentos dos adolescentes daquela época. O filme se tornou um cult e até hoje é visto e comentado tanto por adultos quanto por jovens. É daqueles filmes que mães e pais querem que os filhos conheçam. It is now 7:06.
You have exactly 8 hours and 54 minutes to ponder the error of your ways. Any questions? Yeah. Does Barry Manilow know that you raid his wardrobe? Bom, pessoal, então é isso. E se você também tem sua lista de filmes preferidos da Sessão da Tarde, escreve aí nos comentários. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar no sininho para receber uma notificação sempre que pintar algo de novo por aqui. Então, um beijo, um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo. Ainda estão aí? Já acabou.